Olá, como aplicar engenharia em um projeto arquitetônico? A primeira questão, que é praticamente um meme já dos arquitetos, é o seguinte: engenheiro, quando faz uma casa, faz um projeto arquitetônico, faz quadrado. E realmente, um projeto arquitetônico com a planta quadrada tende a ser mais eficiente. Por qual motivo? Vamos analisar duas hipóteses. Eu tenho uma casa de 120 metros quadrados. Se eu fizer ela de 10 por 12, eu vou ter um perímetro de 44 metros. Se eu fizer ela de 6 por 20, eu também vou ter 120 metros quadrados, mas eu vou ter um perímetro de 52 metros. Então, como tendo um perímetro maior, eu vou ter uma quantidade de paredes maior e eu vou ter um custo da estrutura maior, porque eu vou gastar 8 metros a mais fazendo parede. Se eu tenho 3 metros de altura, são 24 metros quadrados de parede. Muitas vezes isso aqui já paga um projeto todo completo, só a quantidade de parede e reboco e tinta e cerâmica que vai ter que ser gasto a mais para fazer mais retangular. Ok? Então, primeira coisa, realmente, uma casa próxima de um quadrado tende a ser mais eficiente. Ok? Agora, próxima situação. Isso é uma coisa que a gente tem que planejar inicialmente na obra, tá? Poucas pessoas pensam, não é uma coisa que é muito planejada no Brasil. Arquitetônico ainda é meio que padrão ser trabalhado baseado no que é bonito, mas uma outra questão que a gente tem que pensar é o norte, sul, leste, oeste, a rosa dos ventos. Por quê? Porque dependendo do norte, do sul, do leste e oeste, vai ser interessante algum ponto, ou talvez outro ponto que vai ser colocado cômodo. Então eu vou colocar, vamos imaginar que eu tenha uma sala, tá? Eu vou colocar essa sala numa região que quando a pessoa for assistir TV, vai bater o sol direto na TV? Não, daí jogou a sala fora, ok? Ou vai bater o sol direto na cara da pessoa? Não, tá? A gente tem que planejar que cada cômodo, onde ele é mais interessante, certo? E aí, sabendo isso, qual posição é interessante para cada cômodo? Entra outra questão, que é o tamanho das janelas, tá? Porque se eu for colocar uma janela virada para o norte, eu não posso ter uma janela tão grande, porque vai bater sol direto nela. Se a pessoa não vai ser interessante o sol batendo direto pela janela, vai ter que deixar a janela fechada, então eu jogo ela fora. E outra questão é o custo de ar-condicionado. Como o nosso padrão no Brasil é calor, a principal questão do ar-condicionado é resfriar o ambiente. Então, a gente quer colocar o que? A gente quer colocar os cômodos onde não vai ter ar-condicionado e onde não vai ser necessário resfriação para o norte, e enquanto os cômodos que vai precisar para o sul. Por quê? Porque assim se economiza a quantidade de tempo necessário com o ar-condicionado e acaba tendo um gasto de energia menor. Sabendo isso, então, quais locais da casa que eu vou colocar no sul? Os pontos que são usados o dia inteiro, onde eu quero economizar a quantidade de ar-condicionado gasta, eu quero minimizar a quantidade de sol batendo direto, que seria o quê? Seria quartos, ok? Quartos, o que mais que eu vou ter? Além dos quartos, eu tenho que pensar na sala, ok? Então na sala, é interessante que a gente pense, e também, se houver na casa, um escritório, alguma coisa assim, algum local que as pessoas vão ficar bastante tempo. Já na parte sul da casa, eu vou colocar, primeira coisa, ambientes que as pessoas ficam pouco tempo e que podem ter uma janela pequena, como por exemplo, uma despensa. Só isso? Não. Outra questão que eu posso pensar é ambientes úmidos. Por quê? Porque em ambientes úmidos eu vou acabar precisando de uma iluminação solar maior. Então eu posso pensar uma lavanderia aqui atrás, tá? Ou no norte no caso, tá? Eu posso colocar também uma cozinha, posso colocar os banheiros, ok? Então os banheiros é outro ponto interessante de colocar nos fundos, digamos, no norte da casa. E o que mais? Outros pontos que não tendem a ser utilizados consideravelmente, por exemplo, uma garagem e uma varanda. Uma varanda não é tão utilizada, então é possível colocar nessa região aqui. Claro, tem que ser planejado cada ponto em si, mas essa é uma questão. Outra questão que a gente tem é que a gente pensou nisso aqui como base, mas tem algumas outras regras também para a posição, que é o que? A gente tem que planejar onde que vai estar a rua, ok? Então, digamos que nessa casa aqui, eu vou ter a rua da casa aqui nessa região aqui. Então, a rua está do lado leste da casa. Se a rua vai passar pelo lado leste da casa, eu quero colocar os quartos do lado oeste. Então, os quartos ficam opostos às ruas. Por quê? Porque assim não vai ter tanto barulho.
de rua que vai impedir comunicação e tudo mais, e vai pedir dormir adequadamente, ok? Então, nesse caso aqui específico, né, se a rua está no leste, já é essa região aqui específica para os quartos. Talvez eu não consiga colocar, talvez tenha que colocar quartos em outras posições, mas é uma questão que a gente tem que pensar. E daí, claro, a gente pode usar outros elementos para ajudar a proteger. Como, por exemplo, eu posso usar a garagem, se eu colocar a garagem aqui, protegendo o quarto que vai ficar na região norte, ok? É uma possibilidade. Entendido isso aqui? Bom, a próxima questão que a gente tem que pensar é que, como de um lado eu vou ter janelas grandes, do outro janelas pequenas, ainda assim eu preciso que o vento consiga fluir pela casa, né? O vento consiga entrar e sair, para dessa maneira gerar uma casa arejada. Como que a gente faria isso? Basicamente, a gente tem que planejar que janelas que se opõem de maneira que o vento consiga passar, ok? Isso aí é uma questão já mais pensar dentro do arquitetônico específico em si, depois deslocar cada ponto, ok? Uma outra questão que a gente tem ainda para proteger algum quarto, uma sala, uma coisa assim que a gente não consiga colocar no local exato, é para evitar tanta iluminação solar, colocar, por exemplo, árvores. Se eu tenho essa região aqui, ó, vou colocar os quartos aqui, é interessante que eu coloque árvores, plante árvores nessa região, porque elas ajudam a proteger a casa de um calor excessivo, tá? E uma outra coisa também que pode ajudar muito para proteger a casa, apesar de uma varanda proteger basicamente 100%, uma outra possibilidade que a gente teria seria trabalhar, na verdade, uma ideia muito interessante é trabalhar com beirais. Por quê? Porque trabalhando com beirais, a gente reduz a insolação na casa, ok? E consequentemente reduz o gasto térmico na estrutura e aumenta o conforto, tá? Próxima questão que a gente tem é, ainda tem umas regrinhas específicas sobre posição exata das peças, tá? Por exemplo, se eu tenho um banheiro, eu não quero que esse banheiro tenha acesso pela cozinha, porque vai ter, não vai ter, a pessoa vai abrir o banheiro e vai vir o cheiro na cozinha, não é um local ideal. Então tem que planejar também a interação entre os cômodos, tá? E outra questão que a gente tem é que muitas vezes é dividido, tá? Muitas pessoas gostam de dividir entre os cômodos da família e os cômodos públicos, ok? Então se os quartos vão ficar aqui, uma coisa muito comum fazer é isso aqui, ó, corta a casa no meio. Na esquerda, por exemplo, ficam os quartos, na direita fica os cômodos públicos, ok? Então se a pessoa for conversar tudo mais, já fique na parte, for uma visita, já fique na parte dos cômodos públicos, ok? Isso muitos gostam de fazer também, e é interessante também para dividir a casa, né? Vai ter os pontos onde a família pode andar tranquilamente sem visitas, tá? A próxima situação, isso na verdade é uma coisa até engraçada, mas que acontece muito, é o que? Se você tem um painel solar, onde que fica o painel solar? Um painel solar, não importa o que aconteça, deve ficar no norte, ok? Os painéis solares devem ficar para o norte, tá? Mas você tem a rua para o leste. Muitas pessoas colocam um painel solar virado para a rua para demonstrar para os vizinhos que eles se importam com o meio ambiente, ok? Aí tem que conversar com o cliente e colocar o painel solar para o norte, não importa os vizinhos, tem que colocar ele para o norte. Sempre tem muitas casas que são feitas com painel solar virado para o sul, só para os vizinhos poderem ver. Ok? Bom, a próxima situação que a gente tem é, se for um terreno de esquina, inclusive, a gente tem que planejar melhor ainda a posição dos quartos, para não ter em nenhuma região ali o som do quarto, tá? Por mais que muitas pessoas gostem de divisa, é um problema que a gente pode ter se um quarto ficar exposto para barulhos consideráveis. Então a gente pode planejar a rua principal e a rua secundária, né? Descobrir qual que é a rua principal, tá? A próxima situação que a gente tem é em relação a manhã ou tarde, tá? E aí vai depender muito de cada cliente, tá? Alguns clientes preferem que quando ele acorda, digamos, acorda às 6 da manhã, abre a janela e já está iluminado. Outros dormem até mais tarde e querem que não entre sol durante amanhã cedo na casa. Então, a questão que ele tem que planejar é conversar com o cliente se ele quer iluminação, se for quebrar, digamos, no sul na direita, digamos, no sul na direita, a sala, no sul na esquerda, o quarto. Tá? Ele quer iluminação na sala de manhã ou no quarto de manhã, ele quer iluminação na sala de tarde ou no quarto de tarde. Essa que é a questão que a gente tem que planejar também, beleza? Próxima situação. A iluminação que a gente tem que planejar, apesar de janelas grandes serem interessantes, que faça janelas grandes para o sul. Mas isso não é suficiente, a gente tem que pensar em outra coisa, que é o quê? Que é a iluminação da casa em si, o gasto com iluminação e a iluminação externa. Na parte externa da casa, é interessante que seja feita pintura clara, uma cor clara, para refletir a maior parte dos raios solares. E na parte interna também, claro, para refletir a luz interna, então a luz das lâmpadas internas, porque assim
uma lâmpada mais fraca consegue iluminar tanto quanto uma lâmpada mais forte num ambiente mais escuro. Então o ideal é que pense nas paredes claras, no piso claro, no forro claro, e também, uma coisa que a gente pode pensar é nos móveis, se possível também mais claros, mas daí é uma questão mais de design de interiores dos móveis, tá? Outra questão que a gente pode ter é é muito mais interessante um pé direito elevado, tá? Muitas pessoas gostam de pé direito elevado, só que um pé direito elevado tem que ter um custo maior, porque a gente vai ter que fazer mais alvenaria por toda a obra, você vai ter custos maiores. Então, uma possibilidade para não fazer paredes maiores, mas ainda assim ter uma altura média maior, é fazer o forro inclinado. E se houver laje, que é bem interessante que tenha laje na casa, porque vai aumentar o conforto térmico e acústico, é interessante que a laje também, se possível, faça inclinado, porque aumenta a altura disponível na região, ok? Do térreo, do piso, né? Vai dar um pé direito médio maior fazendo o forro inclinado, tá? Agora, acessibilidade. A gente tem que pensar também, quando vai fazer um arquitetônico, no acesso de deficientes, como, por exemplo, um cadeirante. Se eu fizer uma porta muito estreita, o cadeirante não vai poder acessar a casa. Então, é interessante que a gente pense já na largura das portas, pelo menos 80 centímetros, se possível mais, tá? E a gente projete já a estrutura sabendo a largura de acesso. Por quê? Porque eu já vi várias casas onde a porta era estreita, sabe, 60 ou 70 de largura, mas o corredor tinha 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m. O corredor foi jogado fora. Poderia ter feito menor a obra, ou ter aumentado o quarto, aumentado o banheiro, aumentado a sala, ou a cozinha e tudo mais, e reduzido a largura do corredor. Por quê? Porque a largura do corredor não serve praticamente nada, ela é muito pouco utilizada. Um corredor é usado poucos minutos por dia, enquanto um quarto, uma sala, um escritório, uma cozinha são usados várias horas por dia. Então, aumentar os cômodos principais, não todos os cômodos, ok? E, além do mais, se fizer um corredor largo, mas a porta estreita, não serve de nada. Outra situação que a gente tem: se eu tenho um quarto, onde que eu vou colocar a porta? Tá? Vou colocar a porta, e é comum, isso aqui é quase que padrão, tá? Que a pessoa vai fazer um quarto, vai colocar uma porta, coloca a porta bem na quina, ok? Se for feito isso aqui, vamos imaginar que eu tenho um armário aqui, ó, tá? Então eu tenho um armário aqui, tá? Vai acontecer o quê? A pessoa vai entrar no quarto, vai ter que dobrar a esquerda, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar e desviar do armário. Então, ó, o primeiro passo dela não foi para andar na casa, foi só para desviar do armário, para em outro ponto que também não pode ter nenhum móvel, para daí sim ela poder chegar onde ela quer. E a questão aqui é a seguinte, que seria muito mais interessante colocar a porta um pouco deslocada da parede. Por quê? Porque daí pode ser colocado o armário que sabe atrás da parede e abre uma área adicional aqui, que pode ser feita outra coisa, pode ser aumentado o armário, mas abre espaço maior se não for colocada a porta bem na quina da obra, ok? Bem na quina do cômodo, no caso, certo? Então, porta, se possível, planeja bem onde vão os móveis antes, e aí você vai ver que não é tão interessante na quina a porta, beleza? Bom, próxima situação que a gente tem que pensar é casa térrea ou sobrado, ou seja, vai fazer mais um andar? E se a gente for pensar em acessibilidade, mais um andar é horrível, porque colocando mais um andar, a gente acaba tendo também uma dificuldade imensa de que um cadeirante consiga acessar o próximo andar. Isso em si só é uma desvantagem. Agora, tem outra desvantagem. Lembra da parte do sol? Pois é, se você colocar só quartos na parte de cima, vai ter quarto que vai ficar muito mais quente e, consequentemente, vai gastar muito mais. Já na parte de baixo, você não vai conseguir nenhum lugar com uma quantidade boa de sol, porque vai estar tudo bloqueado pelo andar de cima. Okay? Então, não é tão eficiente sobrados. Claro, muitas vezes é limitado pelo arquitetônico, pela largura da obra e tudo mais, mas é uma questão que a gente tem que planejar antes. Tá? Próxima situação. Faça o projeto arquitetônico em uma grade. Como assim uma grade? Basicamente, você tem que pensar assim: eu vou fazer múltiplo de 15 centímetros, de 20 centímetros. Por quê? Porque isso vai facilitar a execução da obra. Tá? Não é que você tem que fazer a parede de 20 necessariamente, mas é interessante pensar: cada peça, se eu vou ter que aumentar a sala de 3 metros, vou aumentar para 3,20. Por quê? Porque depois, se for uma obra de, por exemplo, alvenaria estrutural, de blocos de concreto, vai permitir um bloco, vai permitir que os blocos já fiquem modulares, que não tenha nenhum bloco que fique fora do padrão, ok? Isso é uma questão que pode auxiliar bastante. E a outra questão que pode acontecer é fazer alternativamente, se for uma parede de 15 centímetros, uma parede de cerâmica, de alvenaria estrutural cerâmica, de 15 centímetros, porque aí gera uma modulação igual. Ok? Facilitando a modulação, facilita qualquer projeto futuro.
tá? Outra questão, divisa. É interessante, muitas vezes, se for terreno for pequeno, fazer obra na divisa, mas a obra na divisa tende a ser bem mais complexa. Então, o ideal é que se deixe uma distância, por mais que pequena, da divisa. Mesmo que seja 5 centímetros, já pode ajudar muito, vai dar um espaço para aeração e tudo mais. Tá? Além disso, outra questão que a gente tem é, se for ficar longe da divisa, deixa um espaço maior. Por mais que muitas vezes seja deixado 1,5 metro para ter janela no lado nos laterais da casa, muitas vezes é interessante lá com mais, por exemplo, 2,5 metros, porque assim vai ser possível um carro passar e acessar os fundos da obra, ok? E se for colocado 3 metros, fica mais fácil até, quem sabe, um maquinário mais pesado passar e acessar os fundos da obra. E outra questão é, se for pensar em acessar também e ter espaço para carros, na frente deixar 5 a 6 metros da entrada da casa, não fazer a casa bem na frente do terreno, deixar um espaço e consequentemente vai ter espaço para estacionar carros quando for necessário, ok? Tá? Outra questão que a gente tem agora na parte de térmico e acústico, tá? A questão aqui é o seguinte, se você colocar um ar-condicionado muito forte, ele consegue esfriar mesmo uma casa que muito do frio sai, mas é mais interessante que se tiver uma parede que protege bem, até mesmo um ar-condicionado mais leve consegue funcionar. E entra a questão, como que eu faço para minha parede não transmitir tantos efeitos térmicos e acústicos? Primeira coisa, onde que transmite a maior parte dos efeitos térmicos e acústicos? É nas esquadrias. Então, na janela, na porta, é onde vai transmitir a maior parte do som e do calor. Então, o que deve ser feito é planejar uma esquadria que bloqueie melhor esses efeitos. Como? Se for uma janela, vidro duplo, por exemplo, tende a economizar muito a longo prazo no gasto de ar-condicionado e também bloqueia melhor o som. Então, a possibilidade é, as janelas é feito com vidro duplo. Já nas portas, é interessante que se trabalhe com espessura maior e, se possível, material sólido. Então, ao invés de fazer uma porta fina, metálica ou uma porta de compensado de madeira, se fosse feita uma porta sólida de madeira, vai tender a ser bem mais eficiente na parte térmica e acústica. Mas claro, apesar das esquadrias ser o ponto principal, a parede em si também transmite um pouco do calor e do som. Então, como eliminar isso? Uma maneira de eliminar isso ou reduzir isso é com paredes de maior espessura, com material de maior resistência acústica e térmica. No caso, por exemplo, se eu for pensar nos Estados Unidos, eles trabalham com madeira, que é bem interessante e pode ser preenchida com algum isolamento acústico e térmico. Já no Brasil, não é tão comum, mas ainda assim, se for comparar, por exemplo, na alvenaria estrutural, cerâmica contra concreto, um bloco cerâmico tende a dar um isolamento acústico maior, ok? E um bloco mais espesso também. Então você pode pensar, eu quero fazer o tijolo de 9 para economizar, mas um tijolo mais espesso vai dar uma proteção melhor na parte acústica e na parte térmica. Entendido? Tá? Então, isso tudo são questões que a gente pode planejar na estrutura e vão dar uma economia, tá? Isso tudo, na verdade, é a maneira correta de se planejar uma estrutura, já é pensando em como que ela vai ser utilizada, não só em deixar bonito, mas, infelizmente, isso não é tão feito hoje em dia no Brasil, beleza? Então, vai fazer um arquitetônico, planeja bem ele, planeja qual que é o sentido mais econômico, conversa tudo mais. Se você é engenheiro vai fazer, se você é arquiteto vai fazer, muitas vezes você pode conversar com o arquiteto para planejar isso aqui melhor, ou se você é o arquiteto e tem um engenheiro na obra, você pode conversar com o engenheiro para tentar compatibilizar melhor a obra e gerar uma estrutura, uma obra mais econômica, uma obra mais eficiente e uma obra que vai ter um conforto para o cliente maior, beleza? Mas por enquanto é isso, até a próxima.